A semana teve ainda a confirmação do jovem Alexander Albon assinando com a Williams aí por mais múltiplos anos. Normalmente esse é o código no mundo da Fórmula 1 para 2 mais 1, né? 2 anos de contrato mais uma opção de por mais um ano. E aí, obviamente, há cláusulas de saída, sempre tem. Então, por exemplo, provavelmente pro lado do Albon tem, mas se eu for chamado por XPTO, equipes do grid, normalmente assim, as 3 primeiras da classificação do campeonato de construtores do ano anterior e atual ao tempo da opção, blá blá, sabe? Existem essas cláusulas, então nada é escrito em pedra. É por isso, por exemplo, que ainda especula-se da possibilidade do Verstappen sair da Red Bull no ano que vem. Mas a gente já vai falar disso, eu deixei um quadro aqui que eu peguei na internet pra gente conversar sobre o quebra-cabeças e como as coisas estão andando, né? Mas o Albon, então, fica na Williams, eu acho que a lá Fernando Alonso fica na Williams como o Alonso fica na Aston Martin, também por falta de opção. Porque o Alonso foi ciscar no lado da Mercedes, foi ciscar no lado da Red Bull, e acho que ninguém queria ele. Então, fico aqui com a possibilidade de ser embaixador da Aston Martin, e é nóis. No caso do Albon, é um piloto mais jovem, tem mais anos de carreira pela frente, mas a bem da verdade, talvez seja, inclusive, como eu falei no vídeo de ontem, um belo indicativo de que não tem muita coisa grande para acontecer aí para frente, que o Verstappen deve ficar na Red Bull, que o Sainz deve acabar assinando ainda que relutantemente com a Sauber, porque é um tiro no escuro, a gente não sabe o que vai ser, pode ser a nova Mercedes, depois de, né, a Mercedes chegou em 2010 e 2014 para frente amassou todo mundo? Pode, mas pode também não ser, pode ser a próxima Toyota, pode ser a próxima Jaguar, pode ser a próxima Renault de volta para a Fórmula 1 nessa última fase, né? Então, é sempre arriscado, alemães no automobilismo tem um histórico fortíssimo, verdade, tá aí a Mercedes, tá aí a Porsche em outras categorias, né? Enfim, mas a própria BMW com a própria Sauber veio uns anos atrás e não virou nada, né? Então, eu acho que a essa altura o Albon assinando com a Williams pode ser um indicativo muito forte de que ali para frente nada mais vai acontecer, e enquanto as portas não se fechavam, ele podia ter a chance de ventilar na orelha da Williams, que ele tem sim chance em outros lugares, então, tipo, conseguir fechar um acordo financeiramente melhor, ou até em termos de opções, melhor para ele. Então, eu acho que esse pode ser um forte indício de que nada mais sério vai acontecer para frente neste cenário aqui, neste quebra-cabeça que eu coloquei aqui na tela para vocês, tá? Então, a gente não sabe quem corre ao lado do Verstappen na Red Bull, até porque nas últimas finais de semana o Pérez tem contribuído muito para diminuir suas próprias chances por lá. Quem corre ao lado do Russell na Mercedes pode ser, e todo mundo especula que seja, Kimi Antonelli. A Ferrari está fechada, né? A Aston Martin tem o Alonso e uma interrogação ali no lugar do Lance Stroll que cabe muito a ele e ao pai conseguir defender a sua posição caso ele queira, né? Com os outros sócios da equipe. Depois a gente tem embaixo aqui a Williams, esse quadrinho já preenchido com o Albon. Cabe descobrir quem vai correr no outro carro. Fala-se muito em Bottas ali, ou Bottas na Alpine, e em Bottas vindo para a Alpine, talvez um nome para correr na Williams fosse o de Ocon ou de Gasly, né? Porque você pode ver que ali na Alpine, na mesma linha para a direita, são duas interrogações, então a gente não sabe quem vai correr por ali. Na Sauber, na linha de baixo, é Hülkenberg e um ponto de interrogação. Todo mundo estima que seria, presume que seria o espanhol Carlos Sainz. Depois, lá em cima, na McLaren, os dois estão já assinados e amarrados, Norris e Piastri. Na Alpine, então, duas interrogações. Um dos dois eu acho que fica, ou Ocon ou Gasly. Não acho que vão sair os dois. E eu acho que o contrato do Ocon está mais próximo do fim do que do Piastri. Desculpa, o contrato do Ocon está mais próximo do fim do que do Gasly. Então, imagino que seja ele o maior, o favorito a sair, né? E aí poderia ser um dos nomes ali o Valtteri Bottas, mas nessa semana surgiu também a conversa de Mick Schumacher, lembrando que o Mick Schumacher é piloto da Alpine no Hypercar do WEC, estará aqui em São Paulo, inclusive daqui 2 meses, mais ou menos, para 6 horas de São Paulo. Aí na Toro Rosso ali embaixo, a gente tem, na minha opinião, o Tsunoda já provou que merece continuar, e assim, me perguntaram outro dia, deixa eu voltar para a tela principal, me perguntaram nesse final de semana, ADM, tô louco ou já passou da hora do Tsunoda já ser considerado para uma vaga no lugar do Pérez? Lá em cima. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas eu acho que o debate é permitido. O debate é permitido, porque olhando geral, ele está performando melhor do que o Ricardo, melhor do que o Pérez, e o Lawson é uma escolha, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Acho que o Lawson é um cara que merecia estar na Fórmula 1, talvez ao lado do Tsunoda hoje, na Toro Rosso, o Tsunoda subiu ano que vem, e eles colocarem um outro alguém aí,
porque eu acho que o Pérez não é um piloto, como não sendo um jovem piloto Red Bull, não existe essa opção dele descer, tá? O Pérez já veio de fora, né? Lembremos, em 2020 para 2021. Mas voltando para o quebra-cabeça aqui. E aí temos na Haas, na linha de baixo, para fechar, 2 interrogações, sendo que uma, na minha opinião, é o Behrman, tá? Mais do que certo, é um piloto Ferrari, tem desconto de motores envolvido, é um cara que sentou numa Ferrari na Arábia Saudita e entregou um 7º lugar, tá de excelente tamanho. Então, o Behrman tá mais com o pé na Fórmula 1 hoje em dia do que na Fórmula 2, né? E cabe ver quem correria ao lado do Behrman na Haas, sendo o Magnussen o cara experiente, mas aí tem muita gente comentando do nome do Zhou, chinês, que também tem experiência, por que não, né? Apesar de nunca ter enchido os olhos de ninguém, mas também não é uma negação, não é um Satoru Nakajima da vida e etc. Tá? Então esse é o cenário atual.